Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito especial que é sobre como ativar a consciência da prosperidade. E por que eu digo que é muito especial? Porque eu trouxe alguns objetos pessoais meus e também estou nessa posição aqui estratégica para falar de alguns itens que eu tenho aqui na minha estante, que vocês veem no meu cenário, que na verdade é o meu local de trabalho junto com o meu marido. E cada objeto que eu tenho na minha estante aqui, ele representa algo, é um ancoramento de alguma energia, e eu quero compartilhar com vocês como eu tenho usado esses objetos e outras também dicas práticas que eu uso para ativar a consciência da prosperidade em mim. Sim, gente, porque a prosperidade é uma consciência. Na verdade, ela é um estado mental. Aquilo que entendemos na nossa sociedade atual, moderna, como uma pessoa próspera, é, na verdade, a materialização, a renderização, a manifestação física de um estado mental, de um estado de consciência. Vocês que já me acompanham há algum tempo já sabem que eu amo Neville Goddard, por isso que ele está aqui, sempre aqui. Eita, deixa eu fechar aqui. Ele está sempre aqui, o livro Despertar da Consciência, que eu indico assim de olhos fechados, tanto, porque amo demais Neville Goddard. Aprendi com ele que a consciência, ela é neutra. Nós somos consciência. E não só o Neville Goddard fala isso, os grandes místicos, os grandes filósofos, os grandes mestres, grandes gurus, até mesmo a ciência tem chegado à conclusão de que nós somos consciência. Isso mesmo. Então, esse corpo físico é uma expressão da consciência que somos e absolutamente o meio em que vivemos, o local onde estamos, tudo a respeito de nós é o reflexo exato do nosso estado de consciência. Então, isso para mim é uma mensagem libertadora. Por quê? Porque quer dizer que eu não estou presa a um personagem, eu não estou presa a uma casa, a um tipo de vida, a um estilo de vida. Eu, como sendo uma consciência, que eu gosto de dizer, uma consciência nua, uma consciência neutra, eu posso mudar de estado em estado de consciência e escolher aquele que melhor me apraz, né? Aquele que eu mais gostar, que eu me sentir bem. E me sentir livre para brincar com a vida, com a minha vida, do jeito que eu mais gostar. Então, experimenta uma roupa. Você entra num grande closet, experimentou as roupas. Chega um momento da sua vida que você gosta daquele tipo de roupa. Passou, mudou a fase, estou em outra fase, não gosto mais desse tipo de coisa, não gosto mais desse tipo de assunto, não me faz mais a minha cabeça esse tipo de conversa. Aí você muda. E você percebe que essa mudança interna que estava dentro de você ocasionou uma mudança externa, o teu cenário mudou. Aí alguns amigos vão sair da tua vida porque eles estavam conectados a você por conta do nível, do estado de consciência que você estava antes e que agora você não curte mais e não quer mais. E aí, logicamente, que as coisas fora, elas têm que mudar, porque o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, assim na terra, como no céu. Então, gente, isso quer dizer que conforme dentro da nossa consciência, vai se expressar fora. Então, o mundo fora, ele é só um reflexo, ele não existe independente da consciência. O mundo externo em que vivemos, nos movemos e existimos, é o reflexo fiel do estado de consciência que emanamos de dentro de nós, emanamos de dentro. Então, o mundo externo, ele não existe de forma alguma separada da nossa consciência, ok? Por isso, essa introdução toda, para trazer para vocês as dicas práticas, muito simples, que você pode colocar em prática hoje mesmo. Terminando de assistir esse vídeo, você pode colocar em prática algumas das dicas que eu vou passar aqui para você hoje mesmo, para te ajudar a ativar a consciência de prosperidade em você, ok? Então, já anota aí. E antes de mais nada, tudo que eu já falei até aqui faz parte dessas dicas. A primeira dica então já fica aí, a primeira dica é
a introdutória, é que a consciência é prosperidade, tá bom? A prosperidade, da forma como conhecemos uma pessoa próspera, bem-sucedida financeiramente, ela apenas é o reflexo, a materialização de um estado de consciência. Então, a consciência é a grande responsável pelo nível de prosperidade que você quiser alcançar ou atingir. Então, se você quiser ser próspero, você tem que ter a consciência da prosperidade. E como é que a gente faz para ativar isso? Então, essa primeira dica aí foi dica bônus, foi do início para te ajudar a entender as próximas dicas, que eu vou começar de número 1 agora, tá bom, gente? E antes de mais nada, eu vou dar as dicas aqui. Aquilo que não encaixar para você, tudo bem, porque eu estou te falando aqui, compartilhando com você o que eu, Maia Andrade, consciência Maia Andrade, que responde pela vibração sonora Maia Andrade, esse personagem temporariamente humana, essa consciência que se expressa através de Maia Andrade, tem usado para ajudar a despertar, a moldar essa consciência de prosperidade nessa personagem Maia Andrade. Então, estou compartilhando de mim para você. Aquilo que você achar que é útil para você, que combina com você, que serve para você, você fica, anota aí e pratica. Aquilo que você achar nada a ver, tá longe da minha realidade, nem quero saber disso, não gostei, sou homem e isso daí não combina comigo, não tem problema. Seja qual for o motivo da tua rejeição a alguma informação que eu vou passar aqui, tá ótimo, tá perfeito do mesmo jeito. Segue adquirindo e pegando para você somente aquilo que ressoar dentro do teu coração, ok? Então, dada essa ressalva aí, vamos lá para as dicas práticas de como ativar a consciência da prosperidade. Lembrando, isso são dicas de como eu, Maia Andrade, tenho ativado em mim e com certeza alguma vai ressoar para você também, tá bom? Inclusive, quando você for ressoando, você já deixa aqui nos comentários, aproveita também, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque aqui temos muitos conteúdos sobre consciência, sobre como você pode usar a sua consciência para criar a sua realidade, porque essa é a mensagem principal do nosso canal Temporariamente Humana, ok? Vamos lá! Dica 1, de como ativar a consciência da prosperidade de forma prática. Bom, tirando a dica bônus que eu dei lá no início para vocês, tá? Vamos lá, dicas práticas. 1, através de objetos. A primeira dica, então, prática é como ativar a consciência da prosperidade através de objetos, usando objetos. E por isso que eu quero mostrar aqui a minha estante para vocês e tem alguns objetos aqui em cima da mesa que eu vou mostrando para vocês também. Que são objetos pessoais meus e como que esses objetos me ajudam a ancorar a energia da prosperidade, ok? Então, tudo, absolutamente tudo que está no mundo físico é a materialização, a renderização, a manifestação física de uma energia não física. Então, um objeto físico, ele é um ancorador de energia, é uma âncora de energia. Ali, uma energia que deu origem àquele objeto físico o campo de energia desse objeto está lá. Então, muitos objetos, eles foram criados num ambiente de prosperidade com o objetivo justamente de transmitir uma energia de abundância, luxo, ostentação, seja qual for o nome que você queira dar, tá bom? Ou seja, aquela coisa do glamour, do brilho, da abundância, da prosperidade. Então, esses objetos, muitos deles, eles podem ser considerados verdadeiros arquétipos. Arquétipo, claro, é um nível mais profundo. Então, essa primeira dica é através de objetos. Objetos que podem ser arquétipos ou símbolos. Existe uma diferença entre arquétipo e símbolo. A maioria dos objetos que chamamos muitas vezes de arquétipos, na verdade, são símbolos. O arquétipo, ele é algo, digamos assim, é uma primeira emanação do todo que ancora toda uma variedade de objetos simbólicos que remetem a este arquétipo, ok? Por exemplo, o arquétipo da prosperidade. O arquétipo da prosperidade, a gente vai ver vários objetos que simbolizam a prosperidade, porque vem de um arquétipo primordial de prosperidade, que é a emanação do todo, que é a fonte jorrando de forma infinita. Eu tive a oportunidade de
de ter uma visualização espontânea dessa fonte da prosperidade, a fonte criadora, a própria fonte criadora, o todo, a origem da vida em todos os aspectos da existência, é a fonte principal, arquetípica da prosperidade. Então essa visão que eu tive foi de um olho d'água. Sabe o olho d'água? Quanto mais você cava, mais ele jorra. E era um olho d'água que ele não tinha fim. Não importava o quanto aquele olho d'água jorrasse, mais água nascia dali. E essa água abundante que flui do rio, da fonte criadora, é infinita. Quanto mais precisar, essa fonte jorra para você. Uma descrição dessa fonte é no livro de Wallace D. Wattles, A Ciência para Ficar Rico. Lá ele fala que a fonte é isso. Se faltar alguma coisa, a fonte cria mais. A fonte não tem fim. Então, a fonte, ela é o arquétipo máximo da prosperidade e vários outros símbolos surgem daí. Então, de que forma, quais são os símbolos que eu uso para me ajudar no dia a dia a ancorar a energia da prosperidade? Então, são símbolos, tá bom, gente? O primeiro símbolo, deixa eu ver, tá aqui, que eu consegui obter depois que eu li o Kaibalho, lá no início da minha jornada de expansão de consciência, que eu continuo nessa jornada, tá bom, gente? Todos nós continuamos, é uma jornada divertidíssima. Então, o primeiro foi que quando eu li o Kaibalho, eu entendi que lá no Kaibalho fala sobre tudo tem consciência. E uma das coisas fala que os minerais, eles têm consciência também. Então, os cristais têm consciência. E aí ele fala sobre o ouro, ele fala sobre a consciência dos minerais. Eles têm os seus gostos e desgostos. Se você gosta deles, ele gosta de você. E se você não gosta deles, eles também vão rebater para você a energia de rejeição que você está dando para eles. Então, o ouro é um ancorador de energia no reino mineral, tá bom, gente? E aí, por isso, eu decidi que eu queria ter ouro comigo. E na época, eu não tinha a mínima condição de ter nada de ouro, de pensar em ter um colar de ouro, de pensar em ter um anel de ouro. Para você ter uma ideia, nem a minha aliança de casamento era de ouro naquela época. Nem a minha aliança era de ouro, porque eu não tinha a mesma condição. Eu perdi minha aliança de ouro quando meu filho tinha 7 meses de vida, o meu filho mais velho, que hoje está com 10 anos, e eu passei anos e anos da minha vida sem ter uma aliança de ouro de novo, porque toda vez que eu pensava em comprar uma aliança de ouro, dava alguma coisa errada, eu tinha que dar o dinheiro para outra coisa, e eu ficava com aliança de ouro falso, né? Aquele dourado, mas sem, aí pretava e eu tinha que trocar por outra, e assim foi indo por anos da minha vida, até o meu filho ter uns 7 anos mais ou menos, de 7 meses a 7 anos, que foi depois disso só que eu tive uma aliança de ouro novamente. Então, na época, eu não tinha nem a minha aliança de ouro, nada, nada, nada. Mas eu sabia que o ouro tem consciência e que ele é um ancorador poderosíssimo de prosperidade. E aí eu comecei a visualizar eu falando com o ouro, visualizava o ouro caindo e tal. Até que um dia, passeando, nessa época eu morava lá nos Estados Unidos, como imigrante, a gente passeando de carro, né, fazendo uma viagem de carro, a gente parou num local lá que era conhecido por minas de ouro, lá no Colorado. E numa loja de souvenirs eu achei esse souvenir aqui. Inclusive eu mostro dentro da Escola do Alquimista, no curso Kaibalho na Prática, que está dentro da Escola do Alquimista, eu mostro exatamente isso aqui com mais detalhes. Eu não sei, muita gente já viu isso aqui, tá bom, gente? Logo em breve a gente vai ter esse souvenir aqui, parecido com esse, dentro da nossa lojinha do Temporariamente Humana. Então dá uma olhada aqui no link, se no momento que você está assistindo esse vídeo, se já está disponível dentro da nossa lojinha do Temporariamente Humana, porque eu fui atrás de confeccionar isso aqui para disponibilizar para vocês também, tá bom? Algo assim, porque isso aqui me ajudou muito. São folhas de ouro dentro de um líquido e aqui em cima é um animal, aquele que tem um chifre grande, alce, eu acho que é o alce. Então, animais que têm chifre grande, poderoso, assim, eles também são representações simbólicas da prosperidade, porque quanto maior o chifre deles, assim, mais imponente e poderosos eles são entre os outros da tribo deles, né, da espécie deles. Então, eu ficava falando, eu encontrei isso aqui, gente, eu acho que foi $16 na época, e eu fiquei encantada.
E eu peguei, isso aqui virou meu melhor amigo. Ele era o meu ancorador de prosperidade. Eu andava dentro da bolsa comigo. Eu pegava e todo dia eu falava: oi, ouro, seu lindo, você é maravilhoso. E eu conversava, porque tem consciência, gente. O ouro tem consciência. Aí até que eu consegui comprar esse exato colar aqui, fininho, que vocês estão vendo, que é de ouro mesmo. Aí foram melhorando as coisas, aí eu comprei o colar de ouro. Hoje esse aqui é um colar de ouro e aqui esse aqui é uma gota que eu sempre uso, que é feito do leite do meu peito, do leite materno. Então, assim, é muito especial e é ouro. Então, se você puder ter alguma coisa de ouro, essa é uma dica. De ouro verdadeiro mesmo. Seja um souvenir desse, que eu vou deixar o link aqui na descrição, se já tiver disponível, tá bom, gente? Até o momento em que vocês estão assistindo esse vídeo. Mas o que você puder, se você tiver um anel, até mesmo a sua aliança, você fala com o ouro nela, porque ele entende. E é por isso que nos grandes mansões você vê tudo muito dourado. Eu tive a oportunidade de ir no hotel do Donald Trump lá em Las Vegas e é tudo dourado. Primeiro que o prédio parece uma barra de ouro enorme. E chega lá, tem vários souvenirs de ouro, que é como se fosse uma barra de ouro mesmo. Então, se você não tiver, essa é uma dica, se você não tiver uma coisa de ouro mesmo, como foi o meu caso, no início eu não tinha, cria isso. Aí você pode usar um outro objeto que seja dourado, que mesmo não sendo de ouro, e você imagina e visualiza que ele é de ouro, que ele está ancorando aquela energia, porque essa é a intenção do objeto dourado, é realmente transmitir uma ideia, uma energia de prosperidade e abundância. Então aqui eu tenho um objeto dourado, tenho vários desses de decoração, esse aqui é um elefantinho dourado e você pode ter o passarinho, a borboletinha. Gente, eu tenho tanta coisa dourada, objeto dourado na minha casa que seria difícil para eu trazer tudo para mostrar para vocês. Então, sabe, outra coisa que eu também comprei na época foi sabonete líquido como se fosse ouro líquido. Sabonete líquido para as mãos, que hoje na minha casa, tanto no meu banheiro, é o sabonete líquido dourado, que ele vem com aquele glitter dourado, e bem concentrado. No lavabo também, para os visitantes, é um sabonete de glitter dourado. Na época eu vi que era a Marilyn Monroe que estava na frente e eu fui lá e comprei. E eu comprei também uma caixinha de joias que eu tenho até hoje, que ela é toda com glitter dourado. Então, algum objeto dourado, que mesmo que, claro, não seja de ouro, mas tenha algum objeto dourado que ancore a ideia do ouro. E você fala com ele, sabendo que aquilo ali é uma representação da prosperidade, tá bom? Então, ouro ou objetos dourados. Outra dica de objeto aqui é a pirita. Olha aí, ó. Pedras naturais. Pirita não é uma coisa assim cara, dá para ter. E só verifica se você está comprando uma coisa original mesmo, né, gente? Porque a gente sabe que tem cristais sintéticos por aí. Mas a pirita é maravilhosa. Tem chaveiro para andar na chave do carro, você pode andar na sua bolsa, tá? Tanto esse aqui você pode andar na sua bolsa, mulherada andar na bolsa, deixar no carro, os homens que estão o tempo todo no carro, botar na cabeceira da sua cama, aí de manhã você olha, você pode fazer isso por 21 dias, deixar num lugar onde você sempre veja ou ande com você. A mesma ideia é a pirita também, está sempre à mão, na bolsa, em algum lugar. Então pirita sempre tenho aqui. Inclusive eu tenho muitos cristais aqui. Tem esse aqui que tem bastante cristais, inclusive tem mais uma pirita aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Tem aqui, eu tenho essa taça que tem vários cristais também. Então, cada um deles serve para isso. Outra coisa também é o olho de tigre, que é essa pulseirinha que eu estou usando aqui, tá bom, gente? Que também ela ancora energia de prosperidade, através de objetos. Outra dica aqui, ainda no ramo dos objetos aqui, gente, é o símbolo do dinheiro, o símbolo monetário aqui. Esse símbolo é maravilhoso também. E esse aqui meu é dourado. Então, sempre vocês vão ver ele por aqui, em algum lugar. Sempre tá perto aqui da minha placa da Hotmart. Ó, sempre tá por aqui, perto da minha placa, vocês estão vendo aqui. Então, o símbolo do cifrão também é muito bom. Fica muito bonito para decorar o escritório.
Então, é um ancorador de energia também, porque o símbolo representa o quê? Dinheiro, prosperidade, abundância, ok? Então, através de objetos, você consegue fazer o ancoramento da energia. Já dei o exemplo aqui, qualquer coisa, um porta-joia dourado, sabonete líquido dourado, qualquer coisa, tudo que você olhe e te lembre o que? O ouro. Nossa, dourado, ouro. Por isso que eu gosto muito de joias douradas. Gosto muito mesmo. Ok? Então essa foi a primeira dica. Com certeza você deve ter alguma coisa dourada aí. Só que, por exemplo, você tem um elefantinho dourado. Eu tenho... Esses aqui, gente, eles ficam entre os sabonetes, né? Tem o sabonete, aquele kit bonito. Isso é outra coisa, gente. Dá uma mudada. Você vai perceber que conforme a tua consciência vai mudando, você vai mudando. E na época, eu lembro, quando eu comecei a falar com ouro, eu comecei a me incomodar com o ambiente da minha casa. Eu olhei e disse, não, a gente tem que dar uma ajeitada aqui. Aí eu comecei a ajeitar o sofá, mudei de lugar, comprei uma capa bonita para o sofá, que na época ele estava rasgado, meu filho pulava em cima do sofá e eu não tinha condição na época de comprar um outro sofá, mas a gente comprou uma capa bonita. Aí a coxa da cama também, na época, eu queria aquelas coxa de cama dourada, aquela coisa de hotel 5 estrelas, mas a gente sabe, eu sei que tenho hoje, que não é uma coisa que logo no primeiro dia você vai conseguir ter. Então o que é que eu fiz? Eu comprei um lençol de cama todo dourado, que era um cetim, que era bem acessível na época, e eu cobria a cama e eu imaginava que aquela cama era cama de prosperidade. Você vai olhando, vai colocando objetos e você tem que ir conectando, porque é a consciência. Não vale eu ter um elefantinho, um passarinho, alguma coisa dourada lá e lá ficar jogado de qualquer jeito. Não, você tem que conectar, porque lembra, é a consciência. A tua consciência, você é o 5º elemento da criação. A criação é feita de 5 elementos, os 4 elementos da natureza e o espírito, que é você, a consciência. Então, a sua consciência vai conectar com a consciência da energia do objeto que ele está representando, prosperidade, e aquilo vai potencializar o campo energético que ele já tem. Agora, se esse elefantinho ficar lá jogado e não tiver o espírito, a consciência sua para conectar com ele, você não vai aproveitar o campo de energia que está ao redor dele propício para isso. Aí é como se perdesse aquela energia e ela não tivesse força suficiente. Porque pensa, a energia mais poderosa da sua casa é você, consciência. Não adianta eu encher minha casa de coisas douradas e a minha consciência ficar na escassez, na reclamação. Os objetos vão vibrar prosperidade e você, que é a consciência mais poderosa do teu lar, vai baixar a vibração dos objetos, vai rebater como um escudo a vibração de prosperidade que esses objetos que eu estou te falando. Aí é o que eu digo, que a pirita está lá no bolso da pessoa, vibrando prosperidade, ancorando prosperidade, oportunidades. Aí a pessoa, a consciência dela está lá vibrando escassez. A pobre da pirita vai... Ai, não dá pra mim. Aí não dá, entendeu? São objetos que vão te ajudar você a ir deslanchar na tua consciência de prosperidade. Isso não isenta você, consciência, de também vibrar na mesma vibração de prosperidade também que esses objetos estão vibrando, ok? Ainda maior, eles vão te ajudar a somar, ok? Então, eu reparo que quanto mais objetos eu tenho, mais dourados na minha casa. Eu nem trouxe aqui para vocês, gente, mas eu tenho um vídeo dentro da Escola do Alquimista, que foi uma série de lives que eu fiz sobre as 7 leis da prosperidade, que é um dos cursos dentro da Escola do Alquimista, que eu vou deixar aqui também para você. Porque não adianta eu ter um monte de objeto e a minha consciência não virar consciência de prosperidade. Então, a sua parte é estudar para que você também se torne alquimista da sua própria vida e saiba utilizar esses objetos como ancoradores de energia para você também. E nesse vídeo eu mostro minha coleção de vasos de Murano com pó de ouro, 24 quilates. Quando eu vi que existia, eu entrei numa loja uma vez e eu olhei para aquele vasinho, era pequenininho, e eu perguntei para a vendedora, nossa, moça, vem cá, por que esse vaso tem esse preço? Era R$2.000 o vaso.
é tão pequenininho. Aí ela riu, né, assim. É porque isto é cristal de Murano, e vindo da ilha de Murano, na Itália, e ele é todo feito com pó de ouro 24 quilates. Aí eu, tá, agora faz sentido. Entendeu? Aí eu disse, pois eu vou querer um desse. Na época eu não comprei, porque eu não estava dispondo ali da coragem de pagar por aquele valor daquele vaso. Mas eu botei na minha cabeça que eu queria. Aí um dia fui a uma loja de decoração e lá tinha um kit. 3 muranos, muito maiores do que aquele outro que eu havia visto na loja naquele dia. E eu olhei e eu vi aqueles 3 vasos, um grande, um médio e um pequenininho. Os 3 com pó de ouro 24 quilates, também cristal de Murano. Aí eu disse, uau, que lindo! Aí eu perguntei para a moça, ela disse, olha, tá pela metade do preço original. E quando eu olhei, gente, levei. Então até trouxe aqui para vocês nesse dia e mostrei. Eu olho para aquilo ali, gente, para onde eu vou na minha casa, eu tenho que dar de cara com ouro, eu tenho que dar de cara com dourado. Isso me ajuda. Lembra que eu falei no início do vídeo que isso aqui é o que ajuda a Maia Andrade? Se ajudar você, ok, tá bom? Pega o que for bom para você também. Então, objetos dourados. Se você puder ter de ouro, ok. Mesmo que seja o mínimo possível. Ok, esse foi o número 1, né? A dica 1 que eu uso para me ajudar a ativar a consciência de prosperidade. Porque, gente, o objeto dourado, principalmente se ele for feito de ouro mesmo, claro que eu, por exemplo, todos os meus objetos dourados não são de ouro, nem todas as joias que eu uso são de ouro, não tenho tudo isso de ouro na minha casa, não. Mas eu procuro ter o máximo que eu consigo, né? Então, por exemplo, tenho sim cordão, joia de ouro, e quando eu uso, eu sei que o ouro está no meu corpo, entendeu? É algo assim. Eu olho para os meus vasos de Murano com pó de ouro lá, eu digo, o ouro está na minha casa. Entendeu, gente? Então, por isso que eu acho tão poderoso esse aqui. Eu acho que de todos os itens, objetos, esse aqui foi um dos que me ajudou demais, demais, demais. Porque você sabe que é o ouro mesmo. Gente, é uma coisa linda isso aqui, é lindo. Ou a pirita, se você não tem a pirita, até o brilho dela já remete à prosperidade, tá? Mas independente disso, eu tenho muitos objetos dourados. O cifrão também é um muito poderoso ancorador de energia. Aquilo que você conseguir ter de dourado, o sabonete, quando eu vou lavar minha mão, ali eu olho às vezes eu paro, eu fico olhando assim, eu digo, nossa, que lindo. Dá até pena de lavar a mão com isso, de tão lindo que é. Entendeu, gente? São coisinhas assim, que vão acionar gatilhos mentais para tua mente se reprogramar, que aquilo ali, olha, é prosperidade, é abundância, você está se permitindo isso. Entendeu qual é o pulo do gato nos objetos? Não é uma coisa que o objeto vai agir sozinho, ele já tem a energia dele, ele já tem o simbolismo carregado nele, mas você é a consciência mais poderosa da sua casa que precisa estar conectado a esses objetos também. Então, a dica número 2 aqui é bolsas e carteiras. Dica número 2. Agora, olha para a tua carteira, olha para a bolsa que você mais usa. Como é que está o estado dela, gente? Como é que está o estado dela? Tá cheia de papel velho dentro da sua carteira, cheia de lixinho na sua bolsa, ok, eu sei que a gente, como bons cidadãos, a gente vai andar com a nossa bolsa e botar o lixinho lá dentro até encontrar uma lixeira e jogar. Mas, gente, não pode deixar lá dias e dias papel velho, recibo de cartão de crédito, e você vai juntando papel e papel e papel e a bolsa vira um verdadeiro lixão. Ou a carteira. Essa dica aí eu tenho certeza que você já deve ter ouvido por aí, mas ela é muito poderosa e eu não levava ela a sério. Até que um dia, minha centelha mesmo, trouxe para mim essa consciência de prosperidade. Aí a gente entrou dentro de uma loja, eu lembro, entramos dentro de uma loja, tava eu e minha mãe. E aí eu puxei a minha carteira para pagar. Isso, gente, eu já era a Maia Andrade temporariamente humana, já tinha meus... para você ver como essa dica ela é tão importante, que eu não dava como diz, importância para ela. Eu já tinha meus cristais de Murano com ouro 24 quilates, eu já tinha minha placa aqui da Hotmart de 1 milhão. Então, mas mesmo assim,
a minha bolsa, a minha carteira, ela não era uma carteira, digamos assim, digna. Aí entramos numa loja, quando eu tirei da bolsa a minha carteira, minha mãe olhou e disse assim: meu Deus, filha, que carteira é essa? Tá na hora de trocar. Era uma carteira de couro. Eu já tinha há 5 anos aquela carteira. Há 5 anos ela estava comigo, eu não havia trocado. E não estou dizendo que você não pode ficar por muito tempo com uma coisa. Você pode, mas olha o estado dessa coisa. Ela estava toda destruída, nem sei se era couro, acho que nem era, acho que era sintético, não sei, não lembro. Nem tenho mais ela. Mas ela estava rasgada, estava feia, estava cheia de papel velho dentro e a minha mãe me deu uma bronca. Disse: filha, isso não é uma carteira digna de uma mulher elegante como você e tal. Aí eu fiquei, naquele momento, eu entendi que tinha uma coisa ali, né? E eu já tinha ouvido a dica da carteira, sem falar na bolsa, que eu nunca me liguei muito com coisa de bolsa. Para mim, o que desse, eu usava a mesma bolsa para todos os looks, mas tudo isso foi mudando também. Aí a minha mãe falou: você vai comprar agora uma carteira nova para você. Aí eu disse: é verdade, mãe, vou comprar. Aí eu comprei na época, que foi essa bem daqui, tem uma história, gente, e ela já tá até rasgadinha aqui, eu guardo de lembrança mesmo. Foi essa daqui, eu já mostrei até em um vídeo, tão bonita, a marca Carmen Stephens, que a gente comprou numa loja do shopping, e tem um elefantezinho dourado aqui. Enfim, ela me transmitiu uma cara de mulher chique, elegante, gosto de vermelho, e aí eu comprei e fiquei usando ela por um bom tempo. Agora ela já está um pouco desgastada aqui nas laterais, mas aqui ficou, olha, tem até aqui de tigre. Isso aqui também, gente, é de mulher poderosa, sabe? Animal print. Enfim, amei, usei essa daqui por um bom tempo. Depois troquei, gente, e passei a fazer manutenção. Tipo, olhar se não tinha papel velho, manter minha bolsa sempre organizada. Hoje dentro da minha bolsa tem até o organizador de bolsa, porque a organização também é prosperidade. Aí depois fui lá e comprei outra carteira, que foi essa bem daqui, marca Luiza Barcelos, mas não importa a marca, tá, gente? O que você tem que estar em bom estado. Não precisa ser, tem que ser uma carteira de couro, tem que ser uma carteira... Mas, sabe, é algo que você merece, o seu dinheiro merece. A sua carteira, a sua bolsa é onde fica o símbolo da casa do teu dinheiro. Quando alguém diz assim: paga tal coisa, quer que você pega? Ou você pega o celular para fazer um Pix, alguma transferência no aplicativo do banco, ou você pega a sua carteira para tirar o teu cartão de crédito, para tirar um dinheiro, alguma coisa lá. E quando eu vi essa aqui dourada, eu fiquei assim encantada, linda, 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 dourada. Eu disse: essa aqui mesmo. Aí tenho essa aqui também. Aí realizei um sonho. Eu disse: essa é a carteira que me representa hoje. Que foi, eu até ganhei de Natal do marido, que foi essa carteira aqui, que eu ficava namorando ela na Farfetch, que é a carteira da Gucci. Ela é bem clássica da Gucci. E hoje, gente, você não tem noção da sensação de poder que a Maia Andrade tem. Quando ela chega numa loja e ela puxa assim... Gente, isso aí é consciência da prosperidade. É consciência da prosperidade. Primeiro, que a sensação de ir ao shopping, entrar na loja, na Gucci, e dizer: me dá esta carteira aqui, porque eu já até sei quanto é, e você comprar ela. E aí ela anda na bolsa. Gente, que coisa maravilhosa. É impagável, sabe? O valor monetário que se paga por uma carteira dessa, ele é pequeno diante da vibração que eu alcanço toda vez que eu chego numa loja, que eu chego em algum lugar e eu tenho que tirar minha carteira de dentro da bolsa para pagar. É impagável, gente. É maravilhoso mesmo. Então, é a vibração que você está procurando. Quando as pessoas vão para essas lojas, elas estão procurando o quê? Vibrar alto, se sentir prósperas. Entendeu, gente? Então, não adianta só você fazer isso e não ancorar a energia da prosperidade em outras áreas da sua vida também. Então, essa é a dica. Não precisa você... tem que ser uma carteira de uma marca tal. Não precisa. Mas procura uma coisa que tenha uma qualidade legal, que esteja em bom estado. Porque imagina, lá é que mora o teu dinheiro. Lá representa o ancoramento de onde o teu dinheiro é guardado. Então, tem que ser uma casa legal para o teu dinheiro morar.
Olha, agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é uma bolsa que eu comprei, olha, coisa mais linda, é uma clutch, essa aqui, tá? Olha que linda, toda dourada, né? Eu me visto toda de preto, vou sair para jantar com o marido, coloco ela aqui, ó, assim, e vou para os lugares, restaurantes, só cabe o celular só e o cartão e o documento, pronto. Não é linda? Toda dourada? Pois é. Eu me sinto tão poderosa com essa bolsa aqui, porque ela é dourada, porque eu não sei explicar. Só que essa bolsa aqui, gente, eu comprei numa loja de lacinhos de cabelo para menina, para criança. Eu entrei lá, eu vi ela exposta, eu disse, que bolsinha mais linda, é uma bolsa de criança, que foi R$ 150 essa bolsinha aqui. Olha só a diferença. Essa daqui simples, né, que foi bem baratinha, e essa daqui que foi a mais cara. Me sinto poderosa com as duas, claro. Cada uma para uma ocasião. E eu tô te dando esse exemplo por quê? Porque eu não sei qual a condição da tua vida hoje, mas o que eu posso te dizer é que dá para ativar a consciência da prosperidade, mesmo se você não tem como hoje ainda, né, na matéria, adquirir itens de luxo, de grife. Né? Hoje eu tenho bolsas de grife, tenho carteira, essa maravilhosa aí, mas quanto tempo que eu estou estudando isso? Quanto tempo que eu estou chegando aqui, entendeu? Então, enquanto isso, você vai vendo opções legais, como essa daqui que eu uso, eu tenho o maior carinho por ela, acho ela muito fofa. Já apareci com ela assim em fotos, vou jantar com o marido, porque ela é dourada, ela é bonita, e se você estiver bem vestida, você com certeza essa bolsa vai dar um destaque legal em você. Claro, sempre olhando a condição do objeto, se não está todo rasgado, riscado, feio, sujo, porque aí não adianta ser dourado e todo detonado. Não adianta ser a carteira da Gucci toda rasgada. Não adianta. O dia que essa aqui rasgar toda, ela vai ser trocada. Entendeu? A diferença é que ela dura muito, né? É feito para durar bastante, se cuidar direitinho. Então dá uma olhada agora. A tua carteira, vocês rapazes, como é que tá a carteira? Já viu aquela carteira gorda que o homem usa? Que tá cheia de coisa lá dentro, toda rasgada, toda... Não. Sabe? Procura uma carteira legal, com uma condição boa de estado visual, tá bom? E manter ela arrumada. Isso é muito importante, gente. Você não tem noção quanto que isso afeta na nossa condição da consciência da prosperidade. E bolsas também. Aí eu tenho essa daqui, ó, que eu vi dourada no shopping e também, ó, toda dourada também, me visto toda de preto e vou com ela. Uau, que linda! Aí já vão me perguntar qual é a marca dessa. Essa aqui é Luísa Barcelos, é a inspiração de uma bolsa da Dior, Lady Dior. Gente, linda, dourada. Você pode não gostar, mas eu nunca que andaria com uma bolsa, um troço brilhoso desse. Né? Eu não ando sempre também, né? Claro, vai depender aí de qual roupa que tá. Mas é só um exemplo para você, que a sua bolsa... Eu tenho a bolsa que é a coleção dessa daqui, que é a que eu mais uso, que é uma tote, assim, que é também Orfídea aqui da Gucci, ando junto. Ando muito com ela. Independente qual a marca da bolsa, eu não tô falando de marca, apesar de que isso me ajuda muito hoje, muito mesmo, na consciência da prosperidade, mas olha para teu estado hoje, a carteira que você está usando, sabe? Teu dinheiro, ele é abençoado, você pode tá sentindo que você luta muito para ter ele, então ele merece morar num lugar legal, sabe? Isso é muito importante mesmo. O dinheiro ele tem consciência e a casa dele, a representação da casa dele em você, com você, é a tua bolsa e a tua carteira, ok? Vamos para a dica número 3. Os 5 sentidos. Use os seus 5 sentidos para ancorar a consciência da prosperidade, despertar a consciência da prosperidade. E aqui eu tenho algumas dicas, lembrando que essas dicas aqui não são obrigatoriamente necessárias você seguir todas elas, são a forma como a Maya Andrade, as dicas práticas que eu, Maya Andrade, uso e que se ressoar com você, combinar com você, você usa também. Primeiro, visão, são 5 sentidos, né? Então, visão. Através de assistir vídeos. Sabe, já viu aquela expressão colírio para os olhos? Os nossos olhos, eles estão sempre procurando simetria, eles estão sempre procurando a beleza, a ordem. Então, sabe aquela expressão
colírio para os olhos? Então, comece a assistir vídeos. Como é que eu fiz isso? Eu comecei a assistir vídeos, junto com meu marido. Vídeos de 4K, indo para as Ilhas Maldivas, aí aparece aqueles hotéis, resorts lindos em cima os bangalôs em cima da água. Começamos a assistir também vídeos de mansões, de casa na montanha. Porque, olha, gente, antes disso, antes de eu ter essa consciência que assistir vídeos ativa a consciência de prosperidade em mim, através do meu sentido da visão, eu achava assim, para que eu vou assistir se não tem dinheiro para comprar mesmo? Não é assim que as pessoas falam? Para que eu vou assistir vídeo se eu não tenho dinheiro para ir lá? Aí você já corta ali a tua oportunidade de mudar a tua realidade. Porque lembra, qual foi o princípio básico, inicial desse vídeo aqui, que é a consciência que cria a prosperidade. Você tem a prosperidade que a tua consciência é capaz de sonhar. Aquilo que você é capaz de sonhar significa que você é capaz de ter. Entendeu? Então tudo começa com a tua visão. E aí eu comecei a assistir vídeos assim. Tem até um vídeo já aqui no canal que eu ensino. O nome do vídeo é Dinheiro Mágico. Ele é um vídeo, como seria se? É um jogo que Abraham Hicks ensina. Você imagina que no teu banco do Vortex, que é o local onde a tua prosperidade está, todas as criações físicas, elas estão armazenadas em forma pensamento, em forma de onda de vibração, no teu vórtex da criação. E lá estão esperando para colapsar a função de onda e a onda virar partícula e descer para a matéria. Então você já tem muito dinheiro no teu vórtex. Aí Abraham diz assim, o teu dinheiro está no vórtex e imagina que você tem uma quantia X e você diz, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. E você coloca na tua cabeça que você tem aquele valor. Então eu fazia isso junto com meu marido, com Elson, e a gente sentava e dizia assim, amor, nós temos 260 milhões de dólares para comprar uma casa pra gente. Vamos comprar? Vamos. Aí a gente começava a assistir vídeos no YouTube e, gente, a gente se envolvia tanto naquele jogo que ele dizia assim, não gostei dessa não, gostei mais da outra. Essa daí tá fichinha perto da outra. E a gente ficava ali julgando as casas como se realmente a gente fosse comprar as casas. E aquilo elevava a nossa vibração, a sensação de riqueza era tão grande. E era um faz de conta, gente, assistindo aqueles vídeos. Aí, outra coisa que você agrega na tua consciência quando você assiste vídeos sobre isso, é que você tem assunto para conversar quando o universo colocar pessoas de posses no teu caminho. Olha, por exemplo, conversei com um casal uma vez, que eles fizeram cruzeiro pelas Ilhas Gregas, eles foram para as Ilhas Maldivas, era um casal bem viajado. E ao conversar com eles, eu nunca fui até hoje, né, quero ir, para cruzeiro nas Ilhas Gregas, nem para as Ilhas Maldivas, nenhum lugar que eles visitaram, fisicamente eu nunca fui, mas em consciência eu já fui muitas vezes. Eu sei quais são os nomes dos hotéis, dos resorts, eu sei o tipo de comida que serve lá, de tanto que eu fico assistindo vídeos sobre isso. E aí o roteiro, aí eu conversando com eles, a conversa fluiu e eles até riram e disseram assim, você tá mentindo, você já foi nesses lugares sim, mostra logo as fotos aí, é impossível uma pessoa que não foi saber todos esses detalhes. Você tá entendendo, gente? Você consegue sentir que você pode conversar com outras pessoas que estão no nível, em vez de você se vitimizar, mas fulano é metido, eu não vou chegar perto dele. Não interessa se você foi ou não foi para a viagem que eles têm, não interessa se você tem ou não tem a bolsa de grife. O que mais interessa é que você tenha consciência elevada para conversar com eles sobre esse assunto. Entendeu, gente? Então, através da visão, você pode assistir vídeos que vão te ajudar. E o YouTube tá cheio. Tem vídeo que é reprogramação mental só para prosperidade, com várias imagens. Então, até a tua mente, ela não vai rejeitar ou se sentir ofendida quando ela vê na vida real aquilo. Então, você vai começar a fazer com que a tua mente entenda que aquilo é normal. E não você vai olhar e vai dizer, uau, uma Ferrari, ai, que coisa. Não, você já viu tantas vezes na TV, a tua mente já disse, isso é uma Ferrari, legal. Olha, abundância, prosperidade, Deus abençoe. Segue a vida, entendeu? Normal. A mesma coisa com o dinheiro. Por isso que sair pregando notas de dinheiro, ainda que seja impresso,
tá bom? Imprimiu, pega o dinheiro de brinquedo, se você não tem o original ainda, para botar, e prega no banheiro, e prega no espelho do banheiro, prega no escritório, no teu quarto. Você acorda, tem até o rapaz, um senhor do filme O Segredo, que ele fala que ele colocou uma nota de $1 e escreveu 1 milhão. E todo dia de manhã ele acordava, estava no teto dele e ele olhava para aquilo. Então, a tua mente, gente, isso é programação neurolinguística. A tua mente vai se acostumar com aquelas imagens, ok? Então, use a tua visão, ao invés de estar vendo coisas ruins, de escassez, assistindo notícia, vendo... Não, mas você está vendo, tá muito desemprego, você está vendo, está crise, está falta. Não, usa a tua visão. Lembra que foi que Cristo falou para nós? Que os nossos olhos são as janelas da nossa alma, o que você está deixando entrar dentro da tua alma. Escassez ou prosperidade e abundância? Use as janelas da tua alma para que entre dentro da tua alma imagens de abundância, de prosperidade, de amor, de saúde e de tudo de bom. Vamos lá, audição, ouvir. Também, Maia Andrade, lembra que as dicas é para mim, fica com aquilo que ressoar para você, o que não ressoar, deixa passar, vai embora, sabe, deixa, isso aí não, mas isso aí não é para mim. Então, isso é muito de gosto musical, né? Mas Maia Andrade, como que através da audição me remete a uma sensação de prosperidade? Música. Que tipo de música? Não estou dizendo que só ouço essa música, tá, gente? Mas quando eu quero me sentir rica, eu ouço Frank Sinatra, Michael Bublé, eu ouço jazz, né? Jazz ou até música de piano, enfim, gente, bossa nova, aquela coisa assim de... Principalmente jazz, aquela coisa ali nova-iorquina, Frank Sinatra, às vezes eu ouço também Elvis Presley. Então, aquilo, principalmente Frank Sinatra, gente, Michael Bublé, é maravilhoso. Para mim, isso ativa. Uma vez eu fui num salão fazer minha unha, estava nova ainda aqui em Brasília, não conhecia muitos lugares e eu estava procurando lugar para fazer as unhas, inclusive agora está precisando fazer. E aí eu fui num lugar que por fora parecia bem bonitinho, porque até isso é uma coisa, gente. Até isso é uma coisa que muda na gente. A gente não vai querer ir em qualquer lugar mais. A gente quer ser bem atendido, a gente quer um local organizado, cheiroso, com pessoas educadas atendendo a gente. E eu fui, eu não conhecia muito bem, e o local parecia bonitinho por fora. Sentou lá, eu fazendo a unha, aí aquilo, o local era bonito, mas as pessoas que atendiam, elas eram estranhas, assim. Aí a moça fazendo minha unha, gritando com a outra, fulano de tal coisa e tal, aí falava da sogra, e as manicures tudo rindo, falando e tal, e era um negócio assim, não tem café não, tem café, ela quer café aqui e tal. Aí eu fiquei assim, nossa, esse atendimento não está VIP. Eu fiquei pensando, não estou me sentindo bem nesse lugar, esse atendimento não está VIP. Aí eu comecei a fazer o quê? Usando meus sentidos para ativar a consciência de prosperidade. Na minha mente eu comecei a produzir a trilha sonora de Frank Sinatra. E imaginar que eu estava num lugar maravilhoso, sendo muito bem tratada, como uma rainha que eu sou, que eu mereço. E ali tinham mulheres super educadas ali me atendendo, estavam me oferecendo champanhe e eu ouvia Frank Sinatra. Start spreading the news, na 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 New York, New York. Até me arrepio. Aí, gente, pronto, eu fiquei lá e nem me incomodei mais com as manicures gritando uma com a outra, falando da sogra, falando do marido, falando da escassez. Aquele papo de salão, infelizmente, tem muitos lugares assim. Inclusive, se você trabalha com isso, não seja a boca da escassez na vida dos teus clientes. Porque o teu cliente representa a tua prosperidade. Entrou lá uma pessoa que tinha energia de prosperidade, que era eu, e naquele momento eu fui espantada de lá por conta do comportamento que era só falando de escassez e negatividade. Então, eu comecei a visualizar, a imaginar e a ouvir, ao invés da conversa delas, mentalmente eu consegui mudar a minha audição para, ao invés de estar ouvindo a conversa delas, eu ouvia Frank Sinatra. Aí, depois que eu saí do salão, coloquei o meu fone de ouvido e comecei a ouvir Frank Sinatra. E aí, gente, depois eu encontrei um lugar que me atendeu muito bem, como eu pensava, e estava tocando, assim, jazz no fundo. Entendeu, gente? Então, para mim, quando eu ouço Frank Sinatra, e quando eu tinha minha cafeteria, o tema era anos 60.
Então tinha vários quadros de pin-up e o som ambiente era jazz. Frank Sinatra, Elvis Presley, Michael Bublé. E as pessoas falavam assim para mim, eu gosto de vir aqui nessa cafeteria porque eu me sinto rico aqui. Aqui a experiência, até a louça que eu servia para as pessoas era assim. Ou seja, eu estava dando para os meus clientes uma experiência de prosperidade, inclusive a auditiva. Agora, eu não estou dizendo que você não pode ouvir outro estilo musical, mas o dia que você quiser usar a tua audição como ativador da consciência de prosperidade, gente, a música que você vai ouvir nesses ambientes de luxo são músicas assim, jazz, música mais suave, de piano, você ouve bossa nova também, entendeu? Aí você coloca e você faz um escalda-pés para você e você vai estar usando o sentido do tato também, que é outro que eu vou falar aqui, sentido do tato, que é massagem, escalda-pés, a sensação do teu corpo. E aí põe imagens de prosperidade e põe no áudio um Frank Sinatra, Michael Bublé, um bossa nova, um jazz bacana. E pronto, você tá. Aí ainda põe um óleo essencial na água para vir o cheiro da prosperidade também, que é outra dica. Aí o cheiro da prosperidade, eu tenho a dica para dar para você, que é o olfato. Então a visão é ver vídeos de prosperidade, pregar dinheiro, tudo que teus olhos veem. Os objetos, por exemplo, que você vê dourado e você passa e olha um símbolo do dinheiro, isso ativa a visão também, prosperidade da visão. A audição é músicas. Não estou dizendo que você não pode ouvir nenhuma música, não. O dia que você quiser ativar a prosperidade, faz um ritual inteiro, onde você vai ouvir a música de prosperidade, que são essas músicas elegantes, e cada música ancora um tipo de energia, tá bom, gente? O dia que eu quiser, sei lá, me sentir gostosona e tal, eu vou ouvir a Anitta e dançar e balançar a bunda, ok. Mas o dia que eu quiser me sentir a própria Kate Middleton, eu vou ouvir um jazz, eu vou ouvir uma... Entendeu, gente? São estados, você ativa o que você quiser, você não precisa ser para sempre um jeito. São momentos que você queira usar os estados diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Aí, através do olfato, além dos óleos essenciais que você pode usar para sentir, você pode usar incensos. Já existem vários incensos de prosperidade, que você queima aquele incenso e você está com aquela fumacinha ali, ativando a consciência da prosperidade também, a energia da prosperidade, porque aquele incenso, ele é para a prosperidade, tá bom? Outra coisa também é o perfume. Perfumes também são grandes ancoradores de energia, gente. Perfumes são... Eu tenho um monte de perfume, depois que eu entendi tudo isso. Hoje eu tenho perfume do dia que eu quero me sentir, sei lá, poderosa e tal. Aí eu uso Good Girl e outros perfumes ali que estão essa ancorada de energia, perfumes mais fortes. O perfume, ele já tem uma essência, uma vibração, uma ativação energética nele também. Entendeu, gente? Quem entende de perfume aí sabe, cada perfume, claro que o olfato de cada um é cada um, vai no teu gosto, mas eu uso assim. Aí tem o dia, não, hoje eu tô assim, eu tô meio, sabe, viva a vida, seja o que for, eu uso o perfume, um outro perfume que eu tenho lá, que é o La Vie est Belle. E aí, esse aqui pra mim, que eu trouxe pra mostrar pra vocês, é o perfume da mulher rica, eu digo, né? Que é o Chanel. Esse aqui eu queria muito, mas era até difícil de achar ele, porque eu ia nos lugares, só tem no aeroporto. Aí um dia estava no aeroporto e passei para ver se tinha e comprei. Então é o Chanel número 5, é o perfume, muita gente não gosta do cheiro, mas ele é sim uma grande âncora de energia, é o perfume da mulher rica ele. Aí uma outra opção que eu tenho aqui, que eu amo também o cheiro, até gosto mais do cheiro dele do que do Chanel, é esse LC Blanc do Boticário. E ele é tão bonito, gente, até parece um negócio de brilho aqui nele, parece que tem pó de ouro dentro, mas não tem, é a forma que imita um diamante. Você tá vendo isso aqui? Aí você vai lá, eu sou a mulher rica, entendeu? É coisa assim. Então, cheiro também é uma forma de ativar a consciência da prosperidade. E o tato, como eu falei para vocês, uma massagem, né, um escalda-pés,
algo que um casaco legal que você coloca no teu corpo, uma roupa que você coloca no seu corpo, tá tocando o teu corpo, é o tato, e você sabe que aquela roupa ali, ela foi bem produzida, ou ela representa, sei lá, eu tenho uma camisa que ela tem um leve dourado, até ia botar aqui para vocês, mas acabei não botando, enfim, tá? Objetos, itens que toquem o teu corpo. E a última coisa aqui dos 5 sentidos é o paladar. Comidas que remetem coisas. Por exemplo, eu fui uma vez no supermercado, no Sam's Club aqui de Brasília, e lá tinha trufas, não sei o que, belga, e parecia um negócio chique. Eu olhei ali, nossa, esse doce é chique. Aí comprei. Por quê? Porque eu gosto de chocolate, porque é chique. Entendeu? Então, alguma coisa que remeta ao paladar, sabe? Um chocolate legal, alguma coisa assim. Tanto que quando você vai no spa, frequenta o spa, lá eles te servem, às vezes, champanhe, às vezes eles te servem morango com chocolate, às vezes um pedacinho de chocolate. Então, todos os sentidos, 5 sentidos, são trabalhados numa experiência de spa. O cheiro do local, a música ambiente também, além é uma experiência sensorial, onde todos os 5 sentidos do cliente são envolvidos, incluindo o paladar também, através de comidas saborosas, ok? Aí por isso que as pessoas dizem, mas só vem aquele negocinho no meio do prato, deixa eu fazer um pratão. Então você pode fazer uma, digamos assim, simulação na sua casa, olha na internet uma foto de um prato legal e com o teu arroz, com o teu feijão, você monta um prato bonito ali e coloca. Quem trabalha com mesa posta, então, perfeito, gente. Faz uma mesa posta porque você merece. Faz a tua mesa posta, desenha o teu prato lá e diz, eu estou aqui, eu mereço. Eu sou merecedora disso. Entendeu? Então, isso você trabalha também. Vamos lá para a dica de número 4. Reprogramação mental. A reprogramação mental é você usar todas essas dicas que eu já te dei, porque isso vai ajudar a reprogramar a tua mente vai se acostumar com um novo padrão de abundância. E se eu estou andando, para onde eu olho eu vejo coisa dourada, para onde eu olho eu vejo nota de dinheiro pregada, para onde eu olho eu vejo o símbolo, o cifrão do dinheiro. Isso é uma reprogramação mental. Não adianta só você ouvir áudio de reprogramação e na tua casa está tudo bagunçado, a tua carteira está toda destruída, a tua bolsa está toda feia, entendeu? Então, todos os elementos que eu te falei anteriormente, aliados a uma boa reprogramação mental, um áudio de reprogramação mental, com certeza vão te ajudar também. Então, reprogramação mental, que você pode fazer através da mudança do teu ambiente, melhorando ele, colocando itens que te lembrem ancoramento da prosperidade, da energia da prosperidade, ouvindo áudio de reprogramação mental todos os dias, por pelo menos 21 dias. E outra coisa também que você pode fazer é um mantra, repetição de mantra para prosperidade, que é usando o japamala ali, ou o terço mesmo. Cada bolinha você vai repetindo algum mantra que esteja relacionado à prosperidade, ou mesmo fazer o Ho'oponopono para o dinheiro. Isso, gente, ajuda muito. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Isso é maravilhoso, vai fazer as pazes com o dinheiro. Vamos lá para a dica número 5, então. Dica número 5, que é a inveja. Uau, sim, a inveja pode ser um excelente aliado seu para a sua consciência de prosperidade despertar. Exatamente. Só que não é a inveja dos outros de você, é a sua inveja dos outros. Então, a inveja, ela não vem como nossa inimiga, ela vem como nossa amiga. Ela vem para nos avisar o que nós temos que está aparecendo na mão do outro, que nós não estamos nos permitindo ter na nossa mão, por isso está aparecendo na mão do outro. Depois que eu ressignifiquei a inveja, gente, eu agora me sinto... Eu não tenho mais medo da inveja, não tenho mais raiva quando a inveja aparece, se ela aparece. Isso me mostra apenas que eu já tenho aquilo que eu estou invejando no outro. Entendeu? Então, a inveja é você perceber como é que eu uso a inveja ao meu favor para ativar a consciência de prosperidade em mim. Quando eu perceber que a inveja veio, que ela apareceu, ou como é que ela aparece? Normalmente você vai criticar e julgar o outro.
Você vai criticar e julgar o outro, dizer assim, vou falar assim como surge, que eu percebo muito, né? Pelo menos em mim. E aquilo que eu falei pra você, você pega o que for útil pra você. Fulano tá querendo ostentar. Precisa disso? Não precisa. Por que eu tô incomodada com a ostentação do outro? Por quê? Eu só me incomodo com a ostentação do outro quando eu não tenho para ostentar. Se eu tenho para ostentar, eu tenho certeza que a pessoa que tem para ostentar, ela não se incomoda com a ostentação do outro. Nem um pouco. Não abala, não afeta ela. Porque ela tem. Imagina uma pessoa que passou num carro esportivo e tá lá, o motor do carro é barulhento. Outro que tem vai achar bonito o ronco do motor, da moto, do carro do outro. Aquele que não tem, que não gosta, vai dizer, que absurdo incomodando os outros. Isso eu estou dizendo como eu percebo. Porque eu já percebi várias vezes. Aqui onde a gente mora é uma área muito urbana e tem muito isso. Aqui onde eu moro também, no condomínio, tem gente que tem Ferrari, tem gente que tem Tesla, tem gente que tem Harley Davidson, tem gente que tem BMW, tem muito carro de luxo aqui onde eu moro. E aqui mesmo no ambiente que a gente vive. Então, normalmente dia de domingo eles saem para passear e é aquele ronco de motor. E outro dia eu falando, eu reclamei, né? Aí o meu marido riu. Aí eu falei assim, o que foi, amor? Ele, é bonito o ronco desse motor. Olha só a potência e tal. Ele começou a falar. Aí eu disse, é verdade, amor. Eu não tinha olhado por esse lado. Aí ele falou assim, eu quero ter um desse. Ele falou assim, eu quero ter um desse. Então, eu não vou criticar ele porque tá no meu radar um desse. Entendeu? Hoje é eles, amanhã pode ser eu. Entendeu, gente? Você olha aquilo que você está criticando no outro, que está te incomodando, relacionado à prosperidade, tá? E você diz assim, isso está me incomodando. Isso significa que eu já tenho essa mesma coisa que o outro tem e que eu estou me incomodando, eu já tenho aquilo no meu vórtex. E aquilo está procurando descer, só que não está encontrando o caminho até mim e encontrou o caminho até o outro. É isso que é a inveja. Você reconhece no outro aquilo que você já tem, que já é teu, só que você não está se permitindo receber. E quando você olhar para isso, você vai olhar e dizer, se eu tô me incomodando com o outro, é porque eu já tenho aquilo também. Entendeu? Então significa que a prosperidade, ela está diante da tua cara, nos teus olhos. Não é a inveja não é para você ficar com raiva do outro. A inveja é para dizer assim, olha, tá vendo essa bolsa que você acabou de ver e se incomodar? Ela te pertence no teu vórtex. Ela apareceu para você na mão de outra pessoa, porque ela tá dizendo, ei, eu tô te esperando lá no vórtex, vamos juntos? Vamos. Desde que eu ressignifiquei isso, gente, agora eu olho e eu digo assim, olha, a bolsa que eu quero, olha aí, e não me permiti ainda ter, apareceu para mim, e aparece, gente, aparece em várias pessoas, tantas pessoas aparecem usando aquilo que eu quero, o carro, as coisas que eu procuro ter, aparece na mão de outras pessoas. Isso é um recado da minha centelha dizendo, olha aí, ó, você tem isso aí no teu vórtex. Entendeu? Ok? Então, ressignifica a inveja, porque isso vai te ajudar a consciência da prosperidade. E a nossa última dica aqui é eliminar a escassez e o medo. Como é que eu faço para eliminar a escassez e o medo? É um processo, gente, não é da noite para o dia. Você vai se percebendo o momento em que a escassez e o medo estão vindo com você. E aqui eu quero trazer para vocês uma dica prática de quando você for pensar, normalmente quando você pensa em comprar alguma coisa, em pagar uma dívida, em gastar dinheiro, né? Vem aquele medo, vem aquela sensação de tensão, de escassez. Quando isso acontecer, antes de você fazer o pagamento do objeto que você está comprando, da conta que você está pagando, você vai, antes de tomar a ação, você vai pegar alguns minutos e você vai se sentar, fazer uma respiração profunda e você vai se conectar com a fonte da prosperidade. E de que forma você vai fazer isso? Você vai sentar, relaxar, respirar, fechar os teus olhos e você vai visualizar a fonte da prosperidade.
que pode ser um olho d'água. O que é um olho d'água? Que jorra o tempo todo. Quando vão cavar um poço, começa a brotar água. Sabe o poço de petróleo? Você já viu que cavam ele, ele espirra para fora e fica jorrando, jorrando. Você vai visualizar algo nesse sentido, como sendo a fonte da prosperidade, a fonte criadora. Você vai visualizar e vai visualizar. Eu sei que a fonte criadora está jorrando mais e mais, infinitamente, sem fim. Mais de todos os recursos necessários. Você vai visualizar a fonte criadora jorrando, jorrando como um olho d'água que jorra, jorra e nunca para de jorrar. Aí depois que você sentir que você se acalmou e que baixou aquela sensação de adrenalina, de escassez e medo, você vai fazer o pagamento da sua conta e vai fazer a compra de um item que você deseja, tá bom? Se caso você sentir muito medo por comprar alguma coisa, mesmo depois de fazer a meditação, você diz assim, eu decido hoje não comprar. Se isso for para ser meu, na matéria, vai chegar por um caminho de menor resistência. Aí você sai da loja e você não compra. Não compre nada com medo. Não compre nada com pensamento de escassez, com medo que falte. Alinha a tua energia antes de gastar o teu dinheiro. Antes que o teu cartão saia da carteira, da bolsa, alinha a energia primeiro, tá bom? E aí sim você vai conseguir gastar o dinheiro sem se conectar com a consciência da escassez, e sim com a consciência da prosperidade, ok? Então você faz isso e com certeza você vai conseguir pouco a pouco ir eliminando o medo da escassez e da falta. Ok, queridas centelhas? Essas foram dicas aqui que eu trouxe para vocês. Acabei nem falando aqui do meu orgonite de prosperidade. Aqui tem folha de ouro, tem pirita também. Orgonites também são ancoradores de energia, assim como os cristais também, tá bom, gente? Enfim, objetos em geral. Na minha casa tem muitos. Mas mais importante do que os objetos é a nossa consciência ativadora da prosperidade. Foi um vídeo longo, mas eu espero que seja útil para você e que você tenha conseguido aproveitar alguma das dicas pessoais que eu uso para que eu consiga ter a consciência de prosperidade também. Ai, meu Deus, gente, acabei me esquecendo também na parte da inveja que eu ia falar. Eu ia falar da minha placa aqui, que eu tenho da Hotmart. A primeira vez, eu nem sabia que existia isso, nem sabia que existia Hotmart, nem nada, mas eu já estava ativando prosperidade, estudando tudo isso, até que eu entrei na casa do meu primeiro mentor milionário, que também foi uma cocriação. Andar com pessoas de mentalidade próspera é outra dica infalível também. E aí eu consegui cocriar. E ele tinha essa placa, ele já tinha essa placa. E eu olhei e ele me explicou o que era a placa e eu fiquei, uau, parecia uma coisa inacessível para mim, muito rara, muito difícil de ser alcançada. Aí o que é que eu fiz? Eu disse, um dia eu vou ter uma placa dessa. Um dia eu vou ter uma placa dessa. Eu me determinei que um dia eu ia ter também uma placa dessa. Aí o meu marido, ele imprimiu uma imagem, uma foto dessa placa que ele pegou da internet e a gente ficaram meses a foto da placa, só a foto numa folha de papel A4, simulando como se fosse a placa no nosso escritório, no nosso mural lá do escritório. E tinha dinheiro pendurado também, e ali era a nossa placa, a gente já tinha ganhado a placa. E, gente, um ano depois que a gente começou com os nossos cursos na Hotmart, aí a gente ganhou a placa. Então hoje a placa está aqui. E às vezes acontece uma vez ou outra de entrar nos meus vídeos pessoas que trabalham com o Hotmart também, que também tem seus cursos lá, e elas falam coisas que eu estou percebendo que são coisas que, tipo, Mai, você só tem porque isso e aquilo, olha aí a tua placa. Então, se você está vendo a minha placa e você sente ofendido de alguma forma, porque teve uma época que eu até escondi essa placa para ela não aparecer, olha só, é a minha conquista, gente, é a minha conquista. O que a minha consciência criou junto com o meu marido. Então eu não tenho vergonha de nada, não posso ter vergonha do meu dinheiro, que ele é abençoado, abençoadíssimo, maravilhoso, né? E abençoa muitas pessoas também. E aí as pessoas falam, então
você também. Se você está olhando para uma placa dessa, para um prêmio desse, para um orgonite desse, para qualquer coisa que está nesse vídeo, isso significa que isso existe no teu campo de energia também. E eu te dou essa dica. Faz essa dica. Se você é infoprodutor, trabalha com isso, imprime a placa da plataforma para a qual você trabalha, imprime as placas e vai colocando lá como um ancorador de que aquilo já é real dentro do teu vórtex. E com certeza, ou simplesmente, se você não acredita em energia, simplesmente como algo que vai te motivar, um objetivo, uma meta para você alcançar e atingir isso, com certeza vai te dar muita garra, muita força, determinação para você fazer o que precisa ser feito para você alcançar esse resultado também, tá bom? Aqui são dicas práticas da Mai, como é que a Mai Andrade utiliza esses ancoradores de energia para despertar, ativar em mim a consciência da prosperidade, porque é a nossa consciência que cria a nossa realidade. Um beijo alquímico da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz e prosperar nessa terra. Até